Boa tarde e bem-vindos ao segundo Juntas Freguesia do Futuro, organizado pela Wire Academy, nesta sessão dedicada ao tema da comunicação. A comunicação é a cola que liga o freguês à junta de freguesia, essencial para promover a transparência e estimular a relação e a participação da comunidade local. Uma comunicação eficaz é essencial para o funcionamento das instituições locais, onde a proximidade com os seus eleitores é de grande relevância, ao mesmo tempo em que existem desafios para trabalhar e conseguir. A comunicação eficaz é essencial não só para estabelecer a relação com o cidadão, mas também para garantir a transparência e processos eficazes dentro da autarquia e entre os seus elementos. Uma comunicação eficaz e transparente aumenta a satisfação do freguês e potencia a sua participação, enquanto promove a responsabilidade dos eleitos e das atividades desenvolvidas pela Junta, assim como contribui para a resolução dos problemas e desafios da freguesia. Contribui ainda de forma única para estabelecer a marca da Junta de Freguesia como entidade e elemento aglutinador entre todos os seus elementos, eleitos, colaboradores e fregueses. Estão inscritas neste Juntas de Freguesia de Futuro centenas de pessoas das mais diversas vertentes da administração pública, local e central. Os três pilares da Wide Maze são a comunicação, a transparência e a participação. Acreditamos que só com estes três pilares fortes se pode ter uma cidadania ativa e forte. Para os que estão connosco pela primeira vez, bem-vindos à Wide Academy. A Wide Academy é o programa de retribuição da Wide Maze, onde promovemos apresentações e debates sobre modernização administrativa, hoje sobre transparência, agora comunicação, e mais tarde às 16 horas sobre participação. Desde 2017, centenas de oradores partilharam com milhares de participantes o seu ponto de vista e experiência. O nosso objetivo é promover o networking e as aprendizagens entre os diversos colaboradores das entidades públicas. Ao trabalharmos juntos, promovemos a cidadania. Eu sou Filipe Pinto, connosco teremos de seguida o Daniel Oliveira, que conta com uma larga experiência na área do associativismo e desde 2017 como autarca na Junta de Freguesia de Hermesinde, responsável pela imagem, pela comunicação e pela digitalização da autarquia. Logo a seguir, temos a Luísa Carvalho, docente da pós-graduação de comunicação autárquica do ISAG e uma vasta experiência em comunicação territorial nos setores público e privado. Esta sessão será gravada e posteriormente enviada para todos os participantes, bem como as apresentações. Por favor, coloquem as vossas dúvidas ou questões no chat e recordo que todos têm de estar identificados ou identificar-se no chat para que possamos validar os certificados. Caso contrário, estes não poderão ser emitidos. Daniel Oliveira, vamos começar por si. Muito obrigado por participar e partilhar o seu testemunho e experiência na Junta de Freguesia de Hermesinde na promoção da comunicação e modernização desta autarquia. Vou-lhe passar a palavra. Bom dia, Daniel. Queria então repetir aquilo que dizia há pouco. Dar os parabéns ao Hermes por um trabalho que tem sido fantástico naquilo que é a possibilitação para que as juntas de freguesia possam ter um espaço onde comuniquem, onde partilhem e onde discutam temas tão fundamentais, como foi o desta manhã da participação e agora também da comunicação. Eu tenho dito em vários fóruns, também na Wire Academy, que podemos ser os melhores do mundo, podemos ter, de facto, as melhores iniciativas e conseguir ter um conjunto de uma presença no tecido social muito forte. Mas se não conseguirmos comunicar, efetivamente não fizemos nada, porque somos completamente obliterados pela maré do dia-a-dia. Temos esta dificuldade. Eu tinha sugerido, de facto, que a minha intervenção versasse sobre a duplicidade entre uma comunicação intergeracional, com todos os desafios que isso acarreta. É muito difícil comunicar. É ainda mais difícil comunicar para as juntas de freguesia, que têm necessariamente, sendo aqueles organismos públicos que mais perto estão das suas populações, é o poder local mais próximo, é o poder local também ele mais sujeito a interações com a sua comunidade, devido à proximidade, e esta proximidade é muito importante. Mas temos esta dificuldade, a dificuldade de comunicar intergeracionalmente, mas também para dentro e para fora, como dizia há pouco o nosso moderador. E essa tem sido a nossa dificuldade, mas também o nosso desafio e a nossa oportunidade. Comunicar para uma geração que quase que nasceu com um smartphone na mão, muito vocacionada para aquilo que são as redes sociais, para aquilo que é a comunicação online, sem nunca esquecer que temos que comunicar também
para um conjunto de pessoas que, não sendo info-excluídas, porque cada vez mais temos combatido, enquanto comunidade, a info-exclusão, mas temos que conseguir comunicar com um conjunto de pessoas que não vai todos os dias às redes sociais, que não consulta o portal da freguesia, por mais desenvolvido e apelativo que ele seja, e que hoje em dia, num pós-Covid, perdeu até o hábito de sair e de vir ao espaço público, consultar o antigo e tradicional edital, ou procurar informação junto dos serviços. E essa tem sido a nossa dificuldade, mas a nossa oportunidade, como dizia há pouco. E temos, ao longo, desde 2017 e desde 2019, que trabalhamos com a Hermes, temos tentado forçar novas metodologias de comunicação e participação. Porque a verdade é que a comunicação anda sempre de mão dada com a participação e temos tentado fazê-lo através das mais variedíssimas formas. Quer seja através do nosso site, que ainda um dia destes, numa reunião de presidentes de junta, promovida por a ANAF, elogiavam o site da Junta de Irmesinde e perguntavam quem o tinha feito, mas também através de outras ferramentas, como através de balcões digitais, temos experimentado várias formas, através de atendimentos virtuais, ou seja, e foi muito importante na Covid, termos a possibilidade de, assim como nós estamos a fazer hoje, fazer atendimentos no nosso balcão, através dos funcionários públicos que estão adscritos a essa competência, mas também sem nunca esquecer que temos que fazer esta comunicação mais direcionada, aquela comunicação tradicional em que nos obriga ainda a gastar papel, apesar de eu ser um acérrimo defensor do fim do papel, mas temos que o fazer, temos que fazer aquele cartaz, ir ao café, ir àquele estabelecimento do bairro, da rua, onde vão todas as pessoas fazer essa comunicação. Mas temos também, e eu, para terminar esta primeira intervenção, temos também que conseguir comunicar melhor, e esse tem sido o grande desafio ultimamente, comunicar melhor dentro de portas. Às vezes achamos que a comunicação só é fundamental para o eleitor, para aquela pessoa para o destinatário final das nossas iniciativas, das nossas políticas do território, mas a verdade, e eu tenho-me deparado com isso recentemente, e certamente que os meus colegas autarcas também, às vezes a informação falha aqui, dentro das nossas portas, e nós esquecemos de facto de comunicar primeiro cá dentro, para depois melhor comunicar lá fora. E essa é a parte sempre mais difícil. É difícil porque no correr dos dias não temos sempre o tempo disponível para nos preocuparmos para que todos os trabalhadores estejam perfeitamente a par daquilo que nós vamos fazendo. Quais são as orientações? Como é que se processa a inscrição da iniciativa X? E isso às vezes falha-nos e causa entropias ao processo. E nós queixamos, nós juntas de freguesia, porque este é um evento maioritariamente destinado às juntas de freguesia, se bem que já vi aqui alguns espiões de câmaras municipais que vêm ver aquilo que nós estamos a conversar. E todos nós nos queixamos, de facto, de que é muito difícil comunicar com as câmaras municipais, de que não temos informação, de que a informação não chega, não há uma informação direcionada Câmara, Junta. E muitas das vezes nós próprios, nos nossos serviços, dentro das nossas autarquias, não temos a capacidade de comunicarmos entre nós. Às vezes, mesmo entre elementos do nosso executivo, que ou porque não estão em regime de permanência, às vezes acabam por saber pelo Facebook, acabam por saber pelo Instagram. E isso é mau e isso faz-nos ter a necessidade de fazer uma introspeção própria, contando aqui com o apoio de quem percebe mais de comunicação e com quem tenha ferramentas, de facto, disponíveis no mercado para nos ajudar a minorar estes gaps de comunicação. Mas este é um desafio. A comunicação já era, em outubro de 2017, quando tomamos posse como autarcas, em Irmesinde, o principal desafio. Hoje, em 2023, porque é um desafio mutável que todos os dias sofre surgem novas necessidades. É um desafio que não é estanque, não é imutável, ele varia todos os dias. Fruto dessas alterações, a comunicação continua hoje, em 2023, a ser, de facto, o nosso desafio, a nossa oportunidade de fazer diferente, de tentar fazer melhor. E é um privilégio, de facto, poder contar quer com o apoio dos outros colegas, das outras juntas, mas principalmente da Hermes, que é sempre um alerta, que é sempre Eu sou sincero, e fazendo aqui um parênteses, e já que me termino e não chatei mais ninguém,
é sempre muito bom quando recebemos aquela chamada que nos diz assim, olha, se calhar, não sei se pensou nisto, não sei se teve tempo para pensar naquilo. E isso para nós autarcas, é um apoio muito grande e eu quero agradecer muito desta forma pública, quer ao César, quer a toda a equipa, porque são de facto diferentes. A Wiremes é muito mais, pelo menos para a Junta de Irmos Índia, acredito que para todas as outras, muito mais do que um fornecedor de serviço, é um parceiro numa caminhada contínua que nós fazemos todos os dias e isso não há dinheiro que pague. Portanto, muito obrigado a todos. Gosto muito de discutir comunicação, é de facto um tema muito difícil, como era um tema difícil no passado, antes de desempenhar funções autárquicas, no movimento estudantil era sempre muito difícil comunicar, mas esta é a nossa oportunidade, é a oportunidade de voltarmos a chamar as pessoas à discussão, é a oportunidade de voltarmos a chamar as nossas populações ao dia-a-dia, de lhes voltar a dizer saiam para fora, venham cá fora ver o que estamos a fazer, vivam de outra maneira e vivam mais. E parafraseando um ator português mais que consagrado, resta-me, de facto, pedir às pessoas que vivam, porque esse é o desafio. Viver com participação, com comunicação, com informação, é o desafio de hoje em dia. E todos nós temos que ser agentes nessa construção. Muito obrigado. Obrigado, Miguel, por ter partilhado a sua experiência. É muito enriquecedor conhecer a experiência do que está a ser feito no terreno e colocou questões e pontos bastante relevantes, nomeadamente esta dificuldade e este desafio que é gerir a comunicação autárquica e, neste caso, a comunicação com os fregueses, quando lidamos com gerações que por vezes são tão distantes até na forma como comunicam e como usam as ferramentas de comunicação. Vamos agora passar a palavra à Luísa Carvalho, docente do ISAC, da pós-graduação em Comunicação Autárquica. Luísa, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Então, eu sou a Luísa Carvalho, já daqui a mais vou apresentar um bocadinho mais sobre isso. Antes de mais, queria, claro, agradecer à Wiremes esta oportunidade de participar aqui convosco neste debate sobre comunicação. Quanto mais não seja porque é o meu dia-a-dia e é uma coisa que adoro fazer, não só trabalhar nisto, mas também partilhar com os outros aquilo que são as minhas preocupações e as minhas experiências nesta área. E, portanto, acho que esta oportunidade de podermos estar aqui juntos a falar sobre estes temas é de louvar e agradeço muito à Wiremes este convite. Trouxe uma pequena apresentação, é uma espécie de muleta para mim, para ir seguindo aqui algum raciocínio e não me perder muito e estruturar um pouco as minhas ideias, portanto eu vou partilhá-la convosco e a partir daí seguimos. Peço só que me confirmem se estão a ver. Perfeitamente, Luísa. Ok, então acho que podemos avançar. Então, eu de facto sou docente de uma pós-graduação relacionada com comunicação autárquica, mas sou também responsável de projetos de comunicação e estratégia de comunicação na Razão. Nós somos uma empresa que já tem desenvolvido várias parcerias com a Wiremes e daí também esta proximidade, e isso foi-me dando ao longo dos anos uma experiência sobre comunicação também territorial. Eu digo territorial num sentido bastante amplo, porque temos trabalhado em diferentes projetos com diferentes amplitudes de promoção do território de uma maneira global e de construção de marcas de território. E portanto, é isso que me leva a estar aqui hoje. E uma coisa que nós fazemos geralmente quando nos apresentamos é apresentarmos por referência a alguma coisa. Dependendo dos contextos, nós apresentamos-nos como profissionais de uma determinada área ou como filhos de alguém. Então, quando eu digo eu sou Luísa Carvalho, eu poderia dizer aqui que estamos a falar de comunicação, eu sou diretora de estratégia e projetos de comunicação na Razão. Mas nós usamos, em função dos contextos, de facto, diferentes referências. Outra forma é dizer eu sou filha de e de.
E eu hoje optei por apresentar-me aqui de uma outra forma, que é também outra das referências que nós, com alguma frequência, usamos para nos apresentarmos. Eu sou Luísa Carvalho e sou de Mafamude. E estar aqui a refletir sobre comunicação de freguesias fez-me pensar um bocadinho nisto. Qual é a minha freguesia? Eu sou de Mafamude. E o que é que isso significa para mim, enquanto freguesa? E uma das coisas interessantes que dei por mim a pensar é que Mafamude, sendo uma freguesia de um centro urbano e de uma cidade, Vila Nova de Gaia, que tem uma característica foi crescendo muito como dormitório, tem, portanto, uma população que veio de outros sítios, que tem outras referências, em grande parte. Parece-me ter assim como referência, como marca, uma coisa um bocadinho difusa. O que é ser de Mafamude? Eu própria sou de Mafamude um bocadinho por acaso, nem era suposto ter nascido aqui, mas a verdade é que nasci aqui e vivi aqui a minha vida toda e trabalho em Mafamude. Então, quando nós nos referimos à nossa origem, nós gostamos de ter alguma coisa de bom para dizer sobre essa origem. Nós temos orgulho do sítio onde somos. O que é que eu posso dizer de Mafamude? E quando eu procuro as referências, neste caso em particular, talvez por ser precisamente um centro urbano, um polo um pouco disperso, com muita gente, parece que me faltam as referências. Então há alguma coisa que não está a chegar a mim, que sou de Mafamude. E neste refletir sobre este assunto, de repente, eu tive acesso não a uma tábua de salvação, mas a uma placa de salvação. E por acaso, ao deambular pelas ruas, encontrei uma placa que dizia assim: no mês de maio de 840 da era cristã, perto deste lugar de Passo Rei, terá morrido Mahamud, guerreiro árabe, que procurou a liberdade entre o sul e o norte, o leste e o mar. E eu tinha um motivo de orgulho para ser de Mafamude, uma história para contar, uma substância. Então, construir marcas é sobre isto. Construir uma marca de um lugar é sobre isto. Encontrar as referências, encontrar a substância. Até aqui, até ter lido esta informação e saber que esta era a terra de um grande guerreiro, Maha, em algumas línguas quer dizer grande, não sei se em árabe também quererá, mas provavelmente penso que sim. Eu não tinha outra referência. E quando eu dizia, eu sou de Mafamude, algumas pessoas riam-se porque achavam o nome engraçado e porque a referência que tinham era um célebre sketch do Gato Fedorento sobre os bombeiros de Mafamude. Ora, se calhar já alguns de nós presentes aqui nesta conversa de hoje sofreram do mesmo mal. E pronto, isto é o meu ponto de partida para falarmos sobre marcas e freguesias. O segundo ponto de partida foi este. A Waymays, ao lançar este desafio, ela pôs um propósito aqui neste painel. Um propósito que, e muito bem, usou para introduzir o painel e para explicar às pessoas ao que vinha. Deste propósito, que é, devo dizer, ambicioso, porque temos aqui muitos temas que, com alguma profundidade, exigiriam bastante tempo, eu tentei selecionar aquilo que me pareceu que era mais forte, o mais relevante para falar hoje. E algumas ideias-chave aqui. A ideia de uma marca forte, a ideia de uma relação confiável e sólida, a ideia de uma identidade coesa, a ideia de atender às necessidades da comunidade. Fui tentando explorar um pouco estas ideias. E a primeira coisa que me saltou à vista foi uma marca forte. Às vezes, uma boa forma que nós temos também de definir alguma coisa é, antes de mais, tornar claro aquilo que ela não é. E, embora pareça muito evidente, muito simples, o que é uma marca, porque já todos nós vivemos há anos e anos a lidar com marcas, no nosso dia-a-dia, nas nossas interações com o mundo. A verdade é que eu trabalho em comunicação há quase 30 anos e continuo regularmente a ver o mesmo equívoco.
a ideia de que uma marca é um logotipo moderninho, ou um slogan, ou umas letras plantadas no jardim para eu tirar umas fotos e pôr no Instagram. E isso não é uma marca. Socorrendo-me aqui de um grande designer e estratega de marcas, quando nós achamos que precisamos de um slogan ou de um logotipo, temos um problema. Não porque não seja bom ter um slogan ou um logotipo, mas porque na realidade o que faz uma marca é um conjunto de valores. E é um conjunto de valores que se sente nas ações, que se sente na experiência que nós temos de um determinado, neste caso, de um determinado território. Então, desfazendo esta ideia que construção de marcas é fazer designs mais ou menos bonitinhos e dizer umas frases bonitas, aquilo que nós precisamos para construir uma marca é de uma identidade. Curiosamente, nós temos hoje aqui este encontro e eu encontrei por acaso esta notícia de ontem, que dizia que de todas as freguesias que foram agregadas fruto da famosa Lei Relvas, 20% quer se desagregar. Eu acredito que haja razões à volta deste tema, que são razões económicas, políticas, administrativas. Mas também me parece que a própria polémica que o tema causou à altura da implementação da lei e que continua a causar hoje, poderá ter algumas razões que vão para além disso e que são as razões de identidade, as razões da emoção. As populações não querem desfazer-se do seu nome, da sua freguesia, da sua identidade. E isto muitas vezes ganha um significado forte, especialmente quando estas freguesias têm também uma comunidade forte. Eu falava há pouco da dificuldade que eu tenho em definir o que seja Mafamudo, o que é que a distingue, o que é que me faz sentir orgulho de ser de Mafamudo. E pensando aqui no universo que me rodeia mais próximo, eu tenho, por exemplo, uma freguesia que é a Aforada e tenho Santa Marinha. E olhando para Gaia, quando eu digo Aforada, eu digo uma série de coisas. Eu digo uma comunidade pescatória com determinadas tradições, com orgulho de ser da sua terra. E mesmo quando eu falo de Mafamudo e eu sinto que já não há uma imagem tão clara do que isso possa ser, dessa identidade. Eu sei que, por exemplo, aqui em Gaia há uma festa, que é o São Gonçalo, em que as freguesias saem em disputa pela rua, os fregueses, na realidade, das diferentes freguesias, a gritar: o santo é nosso, o santo é nosso. É Santa Marinha e Mafamudo, ambas querem o santo e estão em rivalidade. E isso faz parte das suas culturas, das suas tradições. Faz parte da sua identidade. Então, quando nós falamos de identidade, nós temos que nos lembrar que tem que haver identificação. Essa identificação, muitas vezes, é emocional. E se não for emocional, se calhar não é muito forte. O que é que significa ser de Mafamudo, ser de Irmesinde, ser da Aforada ou ser de Forjães? É esta pergunta que nós temos que responder quando queremos fazer uma marca forte. O desafio é descobrir o que é que me define como freguesia. E esse desafio pode ser enorme ou pode ser mais simples, mais evidente. Eu falei aqui de alguns casos em que é mais evidente e de outros em que eu tenho mais dificuldade em descobrir o que isso seja. E se nós pensarmos que existem 3.092 freguesias em Portugal, temos 3.092 marcas que precisam de ser fortes, ter uma identidade coesa, uma relação sólida, então estamos a falar de um desafio mesmo muito grande. E eu pergunto-vos quantas destas conseguem nomear e quantas destas conseguem associar a uma ideia forte de identidade. Não só as vossas próprias, mas as outras. Então, a identidade tem que partir de algo que é intrínseco, que é verdadeiro, que é significativo e que é diferenciador. Tudo isto parece uma frase relativamente simples, mas cada uma destas coisas, intrínseco, verdadeiro, significativo e diferenciador, levanta um desafio.
A primeira coisa é que, em comunicação, muitas vezes continuamos a ver aquela ideia de comunicar é criar uma ideia, e é dourar a pílula. Mas nós só podemos comunicar uma coisa que está lá, que existe. Se comunicarmos uma coisa que não está lá, rapidamente nós vamos ser apanhados, vai soar a falso. Então, a primeira coisa é, a identidade tem que ser alguma coisa que de facto está lá, que é intrínseco àquele local. Depois, sendo intrínseco, é verdadeiro. Eu digo verdade sobre isso. Depois, sendo verdadeiro, é significativo. E logo aqui já é um passo importante, porque eu posso ter um conjunto de características que são verdadeiras, mas que não fazem qualquer diferença, que não envolvem ninguém, não é? Que não me atraem, que não me envolvem a mim. E depois que seja diferenciador, que ainda é mais difícil. Eu posso ter características de muito valor, mas que são exatamente iguais às do vizinho do lado. E, portanto, encontrar essa diferença, encontrar aquilo que é peculiar, que é só meu, ainda mais difícil é. E, sobretudo, não cair na tentação, também bastante frequente, de fazer o mesmo que o vizinho do lado já fez, ou de seguir tendências. Esta é uma outra coisa que muitas vezes fala na comunicação. Claro que na comunicação, nas linguagens, há tendências. Há tendências quer no que diz respeito à linguagem, ao design, ao discurso. Há tendências também no que diz respeito às ferramentas, às técnicas que eu posso usar para comunicar. Mas uma coisa que acontece às vezes é que quando eu vejo o vizinho do lado a fazer alguma coisa que parece ser um sucesso, eu faço também. Eu trago aqui um exemplo que gosto muito de usar para demonstrar isto, que é o baloiço. A uma dada altura alguém se lembrou de pôr um baloiço no cimo de uma paisagem bonita. E de repente começaram a proliferar os baloiços. Toda a gente tem o seu baloiço num lugar encantador. E nada contra os baloiços. Eu ter um baloiço num lugar onde as pessoas gostam de estar e que vão fotografar e vão pôr nas redes sociais, mal não faz. Mas não vai fazer uma diferença na minha comunicação. Quem diz o baloiço diz as letras. A uma dada altura, a cidade de Amsterdã, quando lançou esta identidade, resolveu fazer umas letras gigantes e colocá-las na via pública. E isto tornou-se um sucesso. E de repente, todas as cidades, e eu tenho esta daqui a título de exemplo, porque não podia pôr todas, são mesmo muitas, têm as suas letras com o seu logotipo em algum sítio para as pessoas poderem fotografar. Há algum problema nisto? Nenhum, claramente. Mas não é isto que faz uma marca. Então, às vezes, é não confundirmos a forma com a substância. É lembrarmos que a primeira coisa que temos que estabelecer, que temos que definir, é o que é a substância. E então, depois, a partir daí, vem a forma, vem a maneira de a transmitir. Aquilo que nós fazemos em comunicação deve ser sempre transmitir essa substância, ou seja, encontrar o que há ali para dizer e depois pôr isso no topo, pôr isso, dar a isso as luzes da ribalta, dar a isso visibilidade. E então sim, escolher a forma certa, escolher as ferramentas certas. Mas não nos esquecermos disto que é a base, que é o nosso ponto de partida para comunicarmos. E que às vezes eu acho que é aquilo que pelo caminho se perde. Depois, criar uma marca é também sobre relação. De que forma é que a freguesia se relaciona com o seu freguês? Como comunica e o que é que comunica? E mais uma vez eu voltei a trazer para esta reflexão o exemplo de Mafamudo. Não é uma coisa, não é por ser Mafamudo. Mafamudo é apenas aquilo que eu estou a usar como exemplo porque é a minha freguesia. E eu comecei a pensar, ao longo da minha vida, e nasci aqui, vivi sempre aqui, que interações é que eu tive ao longo da vida com a minha junta de freguesia? De que forma é que ela comunicou comigo ou eu com ela? E eu tive alguma dificuldade em identificar essa comunicação. Em que momentos é que eu tive esse contacto? E, tirando os momentos eleitorais, os momentos que são mais até de campanha eleitoral dos diferentes partidos, as minhas interações com a minha junta de freguesia foram que eu me consiga lembrar, talvez quando eu fiz 18 anos, para tratar de alguma coisa do cartão de eleitor. Uma vez na vida, para registar as minhas cadelas na junta de freguesia. E um postal que eu recebi em casa a lembrar-me que tinha que pagar
essa dita licença que não estava em dia. Pronto, confesso. E foi isto. Ou seja, não há relação. Então, se não há relação, eu não tenho um vínculo. Eu não crio uma ideia positiva, forte, a tal marca forte, não está em mim, não está na minha percepção sobre a minha freguesia. E já que falamos também de relação, o Miguel Oliveira falou aqui de um outro aspecto fundamental, que é a comunicação interna. Para que haja uma ideia de uma marca forte, nós temos de estar todos a dizer a mesma coisa e querermos todos dizer a mesma coisa. Em todas as pequenas coisas que fazemos, relembrando que uma marca não é um logotipo, é uma forma de agir, é um conjunto de ações que nós trazemos para o terreno. Então, para mim, esta é talvez uma das melhores definições de marca, que é esta ideia. Uma marca é definida tanto pelas realizações do seu melhor funcionário, quanto pelos percalços do pior empregado que se podia ter contratado, pela recepcionista, pela música que os clientes ouvem ao telefone e enquanto esperam, e já agora quanto tempo esperam ao telefone. Pela grandiosa manifestação do CEO ou pelos comentários negativos de um consumidor. Esta citação é feita, claro, a propósito das marcas num sentido mais comercial, mas eu facilmente a poderia adaptar a uma junta de freguesia. Uma junta de freguesia é definida tanto pelas realizações do seu melhor funcionário, quanto pelos percalços do pior funcionário. Pela recepcionista, pela música que os fregueses ouvem enquanto esperam ao telefone. Por cada grandioso discurso do seu presidente da junta, a marca também é definida pelos comentários negativos de um freguês, entre ouvidos num corredor ou já agora nas redes sociais. Então, a forma como se comunica e o tipo de resposta que se dá e aquilo que se diz, tudo isso em marca. Tudo isso constrói a marca, neste caso, de uma freguesia. E nesta relação, eu vou construir uma percepção em cada interação que eu tenho com a marca. E mais uma vez, lembrando-me do mesmo exemplo, quando eu preciso de comunicar, hoje em dia também, e a propósito também até do que o Miguel Oliveira falava, da questão intergeracional e dos diferentes tipos de hábitos e de relação com as tecnologias, se eu não posso deixar de ter os meios mais tradicionais para falar e para garantir que chega a todas as pessoas, também já é expectável que eu tenha hoje os meios digitais e a vida facilitada para chegar às pessoas que têm alguma familiaridade com esse tipo de ferramentas. Quando eu tento fazer um formulário, fazer uma requisição, enviar um documento e não há uma plataforma onde eu possa fazer isso, eu tenho que me deslocar à junta de freguesia em dia de trabalho, faltar ao trabalho, perder 2 horas para poder entregar um papel, a minha experiência está a ser péssima com a minha freguesia. A minha ideia do que é a minha freguesia está a sofrer. Então, lembrarmos também sempre que marca é relação e é esta construção de interação em cada momento com as pessoas. Então, para estabelecer esta relação, seja no presente, seja no futuro, nós temos cada vez mais ferramentas. Mesmo hoje em dia, já temos um conjunto de ferramentas muito significativas. O primeiro que eu queria aqui relembrar são as de sempre. As pessoas, o diálogo, a disponibilidade, a capacidade de ouvir ou o sentido do servir. Se isto não existir, se não existir esta predisposição, não há ferramenta tecnológica que nos salve. Depois são as ferramentas clássicas da comunicação que, apesar de tudo, por muito que haja tecnologias, muitas delas continuam a ser necessárias. Desde logo, as que nos permitem chegar à forma que dá o tal fio condutor, a tal uniformidade na maneira de falar, como o design, por exemplo, ou a escrita. Outras ferramentas que nos permitem comunicar através dos meios mais tradicionais, como a assessoria de imprensa ou outros formatos de comunicação nestes meios. E depois, as novas, que são extremamente aliciantes, não é? Todos nós
gostamos de experimentar, avançar com novas tecnologias, plataformas, etc., mas não dispensam as primeiras, porque de facto o primeiro ponto de partida, sobretudo no hoje de sempre, é a predisposição, a vontade de comunicar bem e de comunicar com clareza. E mesmo estas plataformas precisam também disso, não é? Precisam de uma clareza do que é que queremos fazer com elas, de uma estrutura, de uma sistematização de processos que muitas vezes é aquilo que vai permitir que estas coisas funcionem. E por fim, um último aspecto que é levar esta coisa da relação a uma ideia mais ampla, que é a ideia de comunidade. Na realidade, uma marca forte é uma comunidade forte. Porque se a marca é um conjunto de percepções que resultam de diferentes experiências que cada indivíduo tem com ela, com uma determinada realidade, se houver um conjunto de objetivos, referências comuns, experiências comuns, a marca é que vai ganhar essa força, não se dispersa. Então, uma marca forte é uma comunidade forte, unida de alguma maneira. Pode ser por tradições, pode ser por uma história ou cultura comum, pode ser pelas circunstâncias de vida presentes. Mas tem que haver alguma coisa que seja o motivo para uma ação conjunta. A motivação. A motivação para nos reunirmos como comunidade. E isso é válido tanto na relação da freguesia com o seu freguês, como é válido internamente em cada freguesia nas equipas. E o Miguel falou com muita pertinência precisamente nessa questão da comunicação interna. Se a própria equipa internamente não se vê como comunidade, não se vê como um todo que contribui para um mesmo propósito, se não há um motivo comum, a marca vai sair fragilizada à partida, pouco coesa. Então a tal coesão da marca, a tal criação de uma imagem coerente e uma ideia coerente também parte desta coesão interna. E é por isso que hoje em dia no marketing falamos tanto de employer branding, de estratégias no fundo de comunidade interna, para que depois isso se possa alargar para fora. Então, para que haja comunidade, temos que ter um sentimento de pertença. Temos que ter alguma coisa que vai para além da razão e que tem a ver com emoção, tem a ver com um amor à causa. E a pergunta essencial, que talvez resuma todas as outras que fui fazendo ao longo desta minha exposição, é esta: porquê é que eu tenho orgulho de pertencer à minha freguesia? Se eu conseguir responder a esta pergunta, qual é o motivo de orgulho para pertencer à minha freguesia, eu encontro aquilo que é a essência para criar uma marca forte. E depois, a partir daí, eu posso dispor de todas as ferramentas que os dias de hoje me trazem para concretizar isso, para dar uma forma, uma visibilidade a isso. Então eu gostaria de terminar com esta citação, que é um pouquinho longa, mas que acho que é uma maneira de voltar ao início. Eu comecei por me apresentar por referência à minha origem. Eu sou a Luísa Carvalho, eu sou de Mafamude. E achei muito interessante esta posição do Wally Hollins, que é um dos grandes estrategas de comunicação, de marca territorial, em que ele diz que no mundo onde há tanta homogeneização, tanta globalização que parecemos todos iguais, parece tudo igual. De alguma maneira, uma das reações que nós temos a essa homogeneização, a esse sermos todos um standard, um padrão, é procurarmos por uma autenticidade, por uma origem. Então, num mundo em que já ninguém sabe a origem de nada, nós precisamos nos agarrar à origem de alguma coisa. E as freguesias, de alguma maneira, são isso. Por referência ao seu freguês, elas são uma origem, uma terra, uma âncora que eu posso ter. Então, esse talvez seja a maior força que as freguesias têm à sua disposição para poderem desenvolver uma ideia de marca
para si próprias. E é isso por hoje. Muito obrigada a todos por me terem ouvido e por estar aqui. Muito obrigado, Luísa. Partilha. Não sei se o meu microfone já estava ligado. Muito obrigado, Luísa. Já está. Vamos estar agora abertos às questões colocadas pelos nossos participantes. Convido-vos novamente a todos a colocar as vossas questões no chat. Esta é uma oportunidade única num evento que junta membros e eleitos de todo o país para partilharmos experiências e encontrar exemplos e ferramentas para melhor avançarmos o nosso trabalho em prol de toda a comunidade. O Miguel e a Luísa deram aqui contributos de enorme relevância para o futuro da comunicação e da entidade da freguesia e estamos abertos agora às vossas questões. Eu vou começar com uma questão, neste caso, para os dois, mas vou começar pela Luísa, no seguimento daquilo que ainda agora nos estava a dizer em relação à criação de entidade. Esta criação da entidade pode partir dos fregueses ou é um processo consultivo que deve ser promovido pelo Executivo? Eu estou a colocar esta questão agora à Luísa, mas vou querer também ter aqui o input do Miguel sobre este assunto. A construção de identidade, naquele conceito que eu acabei de expor, ela nasce necessariamente nos fregueses. Não nasce nos fregueses no sentido de serem eles a fazer o boneco, o desenho, o logotipo ou o que seja. Nasce dos fregueses e nasce da freguesia, porque é aquilo que os fregueses são e aquilo com que eles se identificam que me vai dar a base para eu construir a marca de um ponto de vista mais formal. Então, de alguma maneira, nasce sempre de algum auscultar, ouvir, observar aquilo que aquele território tem para dar. E, portanto, também observar, ouvir, perceber as pessoas. Isso, naquilo que eu estava a falar há pouco, por exemplo, de agora haver uma certa reclamação de novo da separação das freguesias que foram unidas. E muitas vezes quem reclama isso são os fregueses. Não é? Porque se sentem, de alguma forma, identificados com aquilo que era a sua origem desde sempre. Aquilo diz-lhes alguma coisa, não é? Então, nesse sentido, eu acho que a consulta tem que ser aberta, ou a auscultação tem que ser aberta. Não é para que, de repente, nós queiramos que seja o freguês a fazer o desenho do nosso logotipo, ou do nosso site, ou da nossa campanha de comunicação. Até porque isso exige também, obviamente, um determinado conjunto de características, de know-how, que são necessários, não é? Para construir isso com alguma substância e com algum profissionalismo. Mas isso não implica que não seja dessa essência do que as pessoas pensam e do que as pessoas sentem em relação ao seu território que parta a construção da marca. Miguel, e qual é a sua visão sobre isto? A criação desta entidade pode partir do vosso lado, do lado executivo? Eu estive a ouvir as palavras da Luísa com muitíssima atenção e tirei uma série de notas e apontamentos. Mas, Filipe, deixe-me só voltar aqui, fazer uma curta, só dar aqui uma curta, não é uma curta resposta à Luísa, mas é mesmo, de facto, a partilhar e comunicar algumas coisas sobre o que ela disse. A experiência de Irmesinde tem muito essa dificuldade. Irmesinde é uma freguesia da área metropolitana do Porto que, durante muito tempo, e ainda é, à semelhança de Rio Tinto, também é conhecida por um sketch do Gato Fedorento. Mas, para além disso, é também conhecida como uma das cidades dormitório do Porto. Ou seja, em 6,8 km², dormem todas as noites mais de 40 mil pessoas. É verdade, mais de 40 mil pessoas são aquelas que residem em Irmesinde e que fazem com que Irmesinde seja uma das freguesias com maior densidade populacional, maior em termos do número de habitantes do que mais de metade dos concelhos deste nosso país. E, no entanto, apesar de ter tanta gente num espaço tão pequeno, ou seja, as pessoas acabam por ter interações com os vizinhos, obrigatoriamente, mesmo quando não querem. Levanta-se uma pedra e sai de lá muito mesinense. A verdade é que tem, de facto, porque é uma cidade
povoada por muita gente que não é necessariamente irmesindense, de nascença, que não tem essa ligação à terra, acaba por não ter esse sentimento de orgulho, de posse, de pertença em relação à sua freguesia, em relação ao seu território. E a nossa experiência tem sido precisamente a de criar identidade. Criar identidade, algo que nos reconheça, para que alguém que sai de Irmesinho diga algo diferente. Não, eu sou da terra das gajas boas, como dizia o Ricardo Araújo Pereira. Portanto, é preciso algo mais do que isso. Nós temos tentado fazê-lo de variedíssimas formas. E como dizia a Luísa na sua exposição fantástica, que acho que deve ser uma base para todos nós trabalharmos as questões da identidade, nós procuramos perceber exatamente isso. O que é que, na nossa comunidade, naquela comunidade, quer das 40 mil pessoas que dormem em Irmesinho, mas também daquelas pessoas que são efetivamente irmesindenses, que têm história, que têm bagagem histórica no nosso território, o que é que as identificava? O que é que, quando elas perguntavam, eu sou de Irmesinho porquê? O que é que me faz dizer lá fora que eu sou de Irmesinho? E quisemos pegar nessas emoções, porque comunicar é uma questão de emoção, é de gerir emoções das outras pessoas e causar emoções nas outras pessoas. Identificamos claramente que tínhamos uma comunidade muito significativa de ferroviários e ex-ferroviários no nosso território, fruto de sermos rechaçados pela linha do Douro e do Minho que corta a cidade a meio. E então iniciamos há 2 anos, em conjunto com o município de Valongo, claro está, um trabalho de identidade. Um trabalho de identidade alicerçado não só no património religioso, com o Santuário de Santa Rita, mas muito alicerçado naquilo que era um sentir da comunidade ferroviária, e percebemos que em Irmesinho todas as famílias têm alguém que ou trabalha na ferrovia, ou teve um pai, um avô, alguém que trabalha na ferrovia. E temos tido, de facto, aqui o desafio de construir comunidade, de comunicar, de fazer com que as pessoas digam, não, calma, eu sou da terra disto, ou o meu sinto orgulho por isto, através da ferrovia, com iniciativas culturais, com conferências internacionais, com a adoção de logomarcas, para que também dar substância, de facto, a esta... Às vezes as pessoas verbalizam um conjunto de emoções, de ideias, mas precisam também de uma imagem que as chame para aquilo, que identifiquem rapidamente de que é que se trata, fomentando esse orgulho que a Luísa também falava. Portanto, sim, eu acredito piamente que nós não devemos tentar impor sentimentos ou ideias às comunidades. Nós temos é que ser ouvintes atentos, estar perfeitamente interligados com a nossa comunidade e perceber aquilo que a nossa comunidade, como dizia a Luísa, pensa, sente, deseja, almeja, aquilo que pretende. Quando assim é, quando nós aceitamos aquilo que vem da nossa comunidade. A comunidade não fala connosco só de 4 em 4 anos quando vota. As nossas populações, se nós ouvirmos com atenção, dão-nos dicas, dão-nos sinais todos os dias. Todos os dias. Portanto, sim, não tenho dúvidas nenhumas. Que essa definição de identidade e também essa própria aferição das melhores políticas de comunicação parte sempre de um ouvido atento àquilo que a nossa população nos diz. E esse é o nosso desafio. E, de facto, queria agradecer à Luísa pela partilha que fez. Acho que nos obrigou a todos a pensar para além das tradicionais estratégias de comunicação. Comunicar é muito mais do que fazer um post na rede social. É muito mais do que fixar o edital no local de estilo. Comunicar é, primeiro, criar no outro a necessidade de nos ouvir e criar no outro e fomentar no outro esse orgulho. Porque quando nós temos orgulho da nossa terra, quando nós temos orgulho na nossa junta de freguesia, na antiga junta de paróquia, naquela coisinha mais pequenina que é nossa, estamos sempre mais disponíveis e mais despertos para aquilo que nos vem. Eu recordo-me que, muito antes de ser autarca, ainda nem sequer pensava um dia ser autarca, pouco me dizia a minha junta de freguesia. Pouco me dizia muito o meu território, a minha cidade, mas a junta em si, bem, eu não tinha nenhum cão para registar, não tinha ainda nenhuma sepultura no cemitério para ir pagar a taxa, ainda não tinha cartão de eleitor, portanto, nunca tive que tratar do número de eleitor. Eu acho que até aos meus 18 anos nunca entrei na junta de freguesia.
E é muito tempo. É muito tempo, ou seja, durante toda a fase da formação da nossa personalidade, eu não tive nenhum contacto com a minha freguesia. Hoje é manifestamente diferente. A permeabilidade nas escolas, com uma série de campanhas, de ações, de iniciativas, faz com que desde jovens nós tenhamos consciência daquilo que é a nossa junta de freguesia. Pelo menos em Irmos ainda é assim, e nós procuramos ter esse trabalho contínuo e próximo das escolas para mitigar essa... Se pensarmos que durante 18 anos não há nada que nos leve a uma junta de freguesia. Não há nada. E é muito importante. A Luísa tem, de facto, toda a razão quando diz que o que é que me leva a ter orgulho em ser uma FEMUD? Quando referia os gritos nas ruas da festa religiosa em que diziam que o santo é meu. É preciso criar esta sensação de pertença. E acho que o nosso caminho é precisamente por aí. É criarmos experiências positivas, criarmos sensações, criarmos emoções que nos permitam a todos, autarcas. Porque nós, autarcas, vivemos, vamos ser honestos, os autarcas e os técnicos que trabalham nas autarquias, nós vivemos mais os autarcas que os técnicos, necessariamente, da simpatia das populações. E comunicar de 4 em 4 anos em momento de eleições é manifestamente insuficiente. E hoje em dia as pessoas já não aceitam. Já não aceitam que nós comuniquemos com elas só quando queremos o voto. Portanto, a comunicação tem que ser um desafio constante, permanente ao longo dos 4 anos, sem nos esquecermos de uma coisa, e com isto concluía. Comunicar não é só de nós para os outros. Comunicar é também ouvir. É ouvir muito. E é muito importante que estejamos sempre disponíveis para ouvir e ter estratégias e ferramentas e plataformas que nos permitam facilmente ouvir. Um presidente de junta não consegue ouvir 40 mil habitantes. Isso não existe. Por isso é que é muito importante que nós consigamos criar canais que permitam a quem quer expressar-se, seja das mais variedíssimas formas e feitios, podê-lo fazer, porque essa informação é muito importante para nós. Obrigado, Miguel. E no seguimento daquilo que acabou de partilhar, aproveitava para colocar outra questão relacionada. Como é que conseguem superar as dificuldades que referiu na comunicação com uma malha social tão diversa? Já respondeu em parte a esta questão. Que aspectos foram diferenciadores na organização e comunicação interna da Junta para serem transmitidos os conteúdos válidos a todas as gerações? E estava a falar há pouco na questão da ferrovia, que toda a gente tem um avô, um pai, alguém ligado à ferrovia. Vocês têm que chegar a todos, não só ao avô que estava ligado à ferrovia, como ao neto, que se calhar só andou de metro, nunca entrou num comboio, e podíamos continuar. E aproveitava também para perguntar como é que vocês, isto tem a ver com aquilo que acabou mesmo de dizer há pouco, como é que conseguem fazer com que o sentimento de pertença se construa em quem não o tem, em quem não é originalmente daí, em quem não tem ninguém que tenha estado ligado à ferrovia ou que tenha estado ligado a algo que seja de Hermesinde. Como é que vocês conseguem construir, levar a identidade hermesindense, não sei se estou a falar corretamente, a quem, lá está, dorme aí, vive aí, mas não tem os seus laços, não tem as suas raízes aí. Essa é a dificuldade, Filipe. Eu recordo que aqui há uns tempos, nós temos uma grande iniciativa em Irpesinde, promovida pelo município já há algumas décadas, que é a Expoval. E este ano a Expoval, não quero estar aqui a fazer publicidade em uma cadeia de televisão, mas passou numa tarde de domingo num desses canais de televisão em que fazem uma festa à tarde, etc. E acontece que durante a transmissão, que durou a tarde toda, os apresentadores disseram várias vezes: estamos aqui em direto do Parque Urbano de Irmesinde, em Valongo. E no canto inferior direito da televisão apareceu a tarde toda Valongo. E nós somos Valongo, nós somos Concelho de Valongo. Mas se vocês fizessem a mais pequena ideia do rebuliço que isso gerou nas redes sociais, no dia seguinte de manhã nas padarias, nesse dia à tarde nos cafés e durante a semana toda nas ruas da cidade de Irmesinde, eu desconfio que nunca mais nenhuma cadeia de televisão ou nenhum autarca ousaria
colocar o nome do concelho em detrimento do nome da freguesia. Porque se nos últimos tempos, Irmezinho já teve vários momentos em que a comunidade se uniu, não só aquela que é natural, por um ou outro motivo tem, de facto, aqui um traço distintivo comum, como é o caso da ferrovia, mas a questão da identidade numa cidade tão bairrista como é Irmezinho, Irmezinho é muito bairrista, é uma freguesia que acha que não devia ser capital do país, para não dizer capital de concelho. Irmezinho acha que devia ser, de facto, a capital. Mas esse é o desafio, Filipe. Como é que nós conseguimos chegar a pessoas que não têm qualquer ligação com a terra? A pessoas que acordam de manhã, a única coisa que querem é a rua limpa, pagam os seus impostos e acham que têm que ter a rua limpa e têm, saem para trabalhar no Grande Porto e regressam à noite. E ao fim de semana pegam nos filhos, nos pais, nos primos ou sozinhos e vão para outras cidades. É muito difícil criar este laço. É muito difícil despoletar emoções nestas pessoas. Como é que nós fazemos? Nós tentamos criar identidade das mais variedíssimas formas. E nem sempre é fácil. Neste caso, com uma presença muito próxima de pessoas que, não sendo de Irmezinho, acabam por querer comparar o território a outras cidades maiores, mais desenvolvidas, umas com mar, outras com montanha, outras com níveis de desenvolvimento diferentes dos nossos. E como fazem essa comparação? E como dizem, eu no fim de semana fui ao sítio X e vi lá isto, ou não vi aquilo. Nós procuramos sempre, através de uma comunicação muito próxima, de uma comunicação muito, muito personalizada e dedicada à pessoa em questão, querer despoletar estes sentimentos positivos. Dando bons exemplos daquilo que nós fazemos. Mas é um desafio muito grande, Filipe. É um desafio para o qual, se a Luísa ou qualquer outro tiver uma solução, nós estamos inteiramente disponíveis. Porque nos dias que correm, a grande dificuldade que nós sentimos é precisamente essa. É a promoção do território através de um sentimento comum de pertença à localidade. Porque é isso que nos faz mais fortes, é isso que nos dá outro corpo. Quando nós tivermos 40 mil, 10 mil ou 500 pessoas, porque há pequenas freguesias. Eu, há 15 dias, no Congresso Nacional do Município, almocei com um presidente de junta dos Açores. A sua junta de freguesia não tinha nenhum funcionário. A sua população era inferior a 200 habitantes. E o presidente dizia-me que conhecia toda a gente. Era autarca desde os 19 anos, portanto, tinha 40, conhecia toda a gente na sua freguesia. E os tratava pelo nome. E eu dei por mim a pensar, neste país com 3.092, se não estou em erro, freguesias, há de facto realidades tão dispares. Eu tenho prédios em Irmezinho que têm mais habitantes do que aquela freguesia. Eu nem sequer conheço as pessoas como é que se chamam as pessoas que moram ali, daquele lado da rua que eu estou a ver à janela. Mas aquele presidente conhecia toda a gente. Os nossos desafios de comunicação são tão diferentes, são tão dispares de freguesia para freguesia, que, como dizia a Luísa, nós não podemos copiar, não podemos replicar, tem que ser sempre adequado à nossa realidade. Mas esse é o nosso desafio. Em cidades muito, muito urbanas, em cidades densamente povoadas por pessoas de outros locais, em que os pais não são do território, em que os avós não são do território, em que ainda não têm filhos que já estão nas escolas do território, criar essa sensação é muito difícil. Mas nós temos tentado. Ainda não encontramos foi a fórmula certa. Mas tenho a certeza que o César, de certeza, um dia vai ligar a dizer que tem uma solução para isso. E eu vou estar muito disponível para o ouvir. Acredito, aposto que sim, Miguel. Eu ainda vou querer voltar a este assunto consigo, contra a questão que tenho aqui, mas agora queria colocar uma questão à Luísa e vou tentar aqui não ser injusto com a freguesia em questão, mas quando queremos construir do zero ou do nada uma identidade, como é que conseguimos fazer isto? Deram um exemplo dos chapéus de chuva em Águeda. Confesso que não sei sequer se isto é uma iniciativa mais Câmara Municipal ou mais Junta de Freguesia, mas bom, é iniciativa local, de qualquer forma. Como é que isto é fácil? Como é que conseguimos fazer isto? Do nada criar uma identidade, construir uma identidade e passamos a ser conhecidos por aquela identidade. Criamos Eu não uma sei se, pegando nesse exemplo de Águeda, porque é curioso que
Às vezes há circunstâncias ou há iniciativas que ganham de facto uma visibilidade e uma capacidade de projeção muito interessante. Não sei se isso resolve a questão de identidade da Águeda, mas não deixa de ser curioso ter pegado nesse exemplo. Aqui há pouco tempo, há muito pouco tempo, eu tive cá ficar uns dias em minha casa, uns primos do Brasil, que é a segunda vez que venho a Portugal, e que foram dar uma volta de carro pelo país e parar em vários sítios. Um dos sítios onde eles pararam foi em Águeda. E eu já não vou à Águeda há bastantes anos, portanto posso estar a ser profundamente injusta com a Águeda, mas a minha prima, que cá esteve, disse: ai, a Águeda é tão bonito com todos aqueles guarda-chuvas coloridos. Portanto, de alguma maneira, porque ela disse, é tão bonito, disse, é assim tão bonito, não tem assim uma ideia tão marcante daquele lugar, não é? Ele tinha estado em Óbidos, por exemplo, tem todo aquele centro histórico e tal, então tinha gostado muito, gostei muito de Águeda. E depois a referência era mesmo essa das sombrinhas coloridas a marcar o território. Portanto, às vezes nós temos iniciativas que de alguma maneira elas ganham algum potencial de se tornarem uma referência do território. Mas isso por si só não constrói identidade, não é? Não é. Eu posso ter uma coisa que de alguma maneira foi uma iniciativa de inovação, diferente daquilo que os outros estavam a fazer, que de alguma maneira teve essa capacidade de chamar a atenção, de atrair, e de me tornar mais visível. E se eu consigo encontrar alguma coisa que faz isso, ótimo, devo aproveitá-lo, mas isso não constrói identidade. Eu não tenho uma ideia sobre o que seja a Águeda porque tenho uns guarda-chuvas coloridos na rua. Isso dá-me uma imagem, uma referência que se calhar até que eu não tinha, poderia não ter, mas não me constrói identidade. Porque a identidade, a sua pergunta começou por se eu quiser construir uma identidade do zero, a identidade nunca se constrói do zero. O que eu Podemos posso falar em marca também. A marca, podemos falar, a marca não se constrói do zero. O que eu posso construir é, em cima de alguma coisa que lá está, dar-lhe uma forma, dar-lhe uma expressão, dar-lhe uma visibilidade. Isso é que é o trabalho de marca naquele sentido do trabalho que nós fazemos, não é? De depois dar uma linguagem, um discurso, alguma coisa. Mas essa coisa, essa substância, tem que lá estar. E há sempre algum tipo de substância. Agora, eu concordo muito com aquilo que o Miguel estava a dizer ainda agora, que o desafio é muito maior quando eu tenho uma freguesia muito grande, com uma população muito dispersa e menos instável, com menos raízes. Nesse sentido, às vezes, encontrar o que é que pode ser o meu mote para comunicar, não é? A evidência do que é a minha identidade, acaba por ser mais simples, mais fácil, numa comunidade mais pequena, muitas vezes. Encontrar o que une as pessoas, conhecer melhor as pessoas, como o Miguel dizia, numa pequena freguesia, o Presidente da Junta se calhar vai à rua e conhece toda a gente e trata as pessoas pelo nome. Isso é uma coisa fortíssima. Mas é uma coisa que é óbvio que não é possível em Irmesinda ou em Mafamulo. Teremos que encontrar outros mecanismos e aí também, de facto, desse ponto de vista, as plataformas digitais hoje em dia podem nos ajudar bastante a conseguir construir diálogo de uma forma mais abrangente e chegar a mais pessoas, de uma maneira ainda assim personalizada. Mas, na realidade, eu acho que até são desafios bastante diferentes. Numa comunidade muito grande, com uma característica mais urbana, em que há naturalmente um maior anonimato e um maior desligamento das pessoas em relação ao território, e uma maior volatilidade da população que entra e sai, que hoje mora, amanhã já não mora, que não pertence, comparativamente com um território pequeno, se calhar o desafio do grande é encontrar a substância, o que é que eu posso arranjar para unir isto, não é? Para dar cola a esta coisa que é dispersa e que é pouco clara, e depois que ferramentas é que eu tenho que me podem ajudar nesse percurso. À partida também tem a vantagem de ser em princípio, sendo um lugar maior, ter possibilidade de ter mais meios, porque há também aqui depois uma questão de investimento que é necessária às vezes para implementarmos esse tipo de ferramentas, e que se calhar depois numa comunidade mais pequenina, que tem 200 pessoas, já será mais difícil utilizar esse tipo de meio. Se eu vou construir uma plataforma
para uma comunidade de 200 pessoas, quando eu tenho eficácia indo à rua e falando diretamente com as pessoas, se calhar isto já não é tão adequado, ou já não é tão, se calhar, mesmo que fosse adequado, já não é tão viável, não é? Já não, porque eu não consigo, de alguma maneira, otimizar e rentabilizar o investimento que faço para chegar às pessoas. Portanto, eu acho que são problemas bastante diferentes que se põem quando nós falamos de uma comunidade ou de uma freguesia de pequena dimensão, com uma estrutura muito clara, com uma comunidade muito conhecida e com fácil, temos fácil acesso, ou os meios urbanos com uma quantidade de pessoas grande e com uma rotação das pessoas também bastante grande. Obrigado, Luísa. Miguel, para responder à questão do que é que me orgulho na minha freguesia, creio que foi uma questão lançada pela Luísa há pouco, que tipo de iniciativas funcionam melhor? Estou a lembrar de formulários online, entrevistas pessoais, inquéritos de rua. O Miguel disse há pouco que na rua, no café, as pessoas vão dando sinais. Creio que foi o Miguel que referiu isto. Mas como podemos quantificar isto para estabelecer uma estratégia de criação de marca, de identidade? Ir além desses sinais, mas de alguma forma conseguir quantificar, perceber de forma sólida o que é que temos em mãos, qual é a massa que temos para trabalhar. O Filipe não deve gostar muito de mim, porque faz-me perguntas difíceis. Mas eu vou tentar ignorar esse facto e vou-lhe tentar responder. Acho que é um conjunto, acho que a forma que nós temos de quantificar, de criar, de definir, de mensurar, de contabilizar, de quantificar aquilo que são esses inputs por parte da nossa comunidade tem que ser feito necessariamente através de diversas formas. Nós não podemos ficar só pela conversa do café, não podemos ficar só pela conversa quando vamos ao mercado, à feira, à igreja, quando vamos ao território. Temos, de facto... Mas também acredito que nós não podemos ficar só por aquilo que é os inputs que recebemos quando fazemos um questionário online ou quando pedimos às pessoas para participar. Porque, de facto, vivemos em tempos em que a participação cívica é diminuta. Infelizmente, é a realidade com que todos nós nos deparamos no nosso dia-a-dia. Portanto, nós temos que encontrar sempre aqui uma forma mista de mensurar esses inputs. E a mim parece-me que há uma forma que nós temos adotado aqui em Irmesinde que tem resultado relativamente bem. Nós em Irmesinde temos um órgão consultivo que recuperamos recentemente. É o Conselho da Cidade, no fundo, operando aqui quase como que a Ágora, ou seja, a Praça Central de Atenas, onde tudo se discutia. Nós reunimos com regularidade com aquilo que nós chamamos as forças vivas da cidade, com as associações, com as escolas, com as forças de segurança, com o município, com as confissões religiosas. E fazemos uma espécie de uma salada de fruta, em que juntamos essa gente toda, definimos um tema. Estas reuniões têm tido uma periodicidade no passado longa, hoje em dia de uma forma mais curta. Temos um grupo no WhatsApp em que procuramos, com todos esses representantes das diversas instituições, estar em comunicação permanente. Por exemplo, eu daqui a pouco vou ter que informar os senhores presidentes de todas as associações que existem na freguesia da previsão de mau tempo continuado para os próximos 3 dias, que nos causou muitos dissabores na passada sexta-feira, infelizmente. Mas temos adotado esta representatividade por parte das associações. Vejamos, nós, juntas de freguesia, lidamos, tirando aqueles momentos em que vamos lá fora, lidamos com quem nos procura. Quem vem pagar tal licença do cão, com quem vem pagar a licença do cemitério. Mas são, de facto, as associações, e nós temos a obrigação legal de lhes facilitar o trabalho. São, de facto, as associações que lidam com um conjunto dispar e muito alargado de pessoas todos os dias. E que têm um contacto muito próximo, muito direcionado. Ou à associação cultural, ou à paróquia, ou à associação de pais, ou à associação de estudantes. Portanto, eles acabam por ser, muitas das vezes,
o porta-voz de um conjunto de preocupações daqueles que são os seus associados, daqueles que são os seus utilizadores. Quando eu recebo, por exemplo, um clube que está muito dedicado ao trabalho com séniores, com pessoas mais idosas, nas suas piscinas, nas aulas de hidroginástica e afins, e quando me trazem preocupações que não têm nada a ver, nada a ver com a piscina em si própria, mas sim com os utilizadores no seu dia-a-dia, eu sei logo que aquilo resultou de uma conversa prévia que houve, se calhar, entre aquelas 50, 60 ou 70 pessoas com o dirigente daquela associação. E, portanto, eu colho essa opinião como sendo quase que a opinião daquelas 60 pessoas, ou pelo menos da maioria delas. Essa tem sido a forma que nós temos adotado em Irmos, ou seja, uma representatividade através das associações que nos vão passando esses feedbacks, complementando necessariamente com aquilo que as próprias pessoas nos fazem chegar de forma individual. Ora, através de questionários online, ora, através do Fale Connosco. O nosso Fale Connosco no nosso site, por acaso, tem muito sucesso. Nós recebemos, há muita gente que vai ao nosso site e que diz que quer falar connosco e manda uma mensagem e anexa uma coisa qualquer. E nós tentamos ouvir, de facto, todos estes inputs, vindos dos mais diversos rios de comunicação e que desaguam, de facto, aqui na freguesia. Não há uma solução única. Certamente que não há uma estratégia que nós possamos dizer, ok, isto resulta com estas 40 mil pessoas, com a minha população toda. Não há. Todos nós somos individualidades muito diferentes, permeáveis a estratégias de comunicação muito diferentes. Portanto, eu creio que é na diversidade que nós conseguimos, de facto, receber esses inputs para depois, sim, filtrar, trabalhar, estudar e criar, de facto, essa identidade, criar respostas sociais, criar respostas para a nossa comunidade. Obrigado, Miguel. Antes de colocar a próxima questão à Luísa, eu queria só recordar todos os participantes nestas juntas de freguesia do futuro, que ainda vão a tempo de colocar as vossas questões. A comunicação, muitas vezes, acabamos por esquecer as questões da comunicação no dia-a-dia, de todos os afazeres que temos, sobretudo quando as juntas, por vezes, têm tantas responsabilidades com recursos, muitas vezes, bastante limitados, mas temos aqui uma oportunidade também de partilhar ideias e partilhar as nossas questões. Luísa, em relação à criação de marca, voltando ao tema que foi para ser aquele tema central daquilo que foi a sua participação, a freguesia deve procurar uma marca forte ou pode ter múltiplas marcas que a distinguem? O que é mais vantajoso para a criação de uma identidade forte? Ter várias marcas, várias coisas que puxam pela freguesia, pela identidade da freguesia, ou uma marca forte, que realmente seja uma âncora forte da freguesia? Aqui depende um bocadinho do que é que nós estamos a chamar marca. Se quando nós falamos de várias marcas, estamos a falar de vários logotipos, por exemplo, para várias áreas, ou alguma coisa desse tipo, ou seja, várias expressões gráficas, eu diria que é mais vantajoso ter só uma do que ter várias. No sentido de que às vezes em Portugal há muito esse vício de por tudo e por nada criar logotipos. E em muitas coisas que tenho, projetos que tenho participado e que tenho analisado, uma das coisas que eu começo por sugerir quando, por exemplo, me pedem uma marca para mais um projeto, por exemplo, municipal, é recolher quantas marcas já há e o que é que elas têm em comum e de diferente e qual é a coerência daquilo tudo. E às vezes não é preciso criar mais uma, porque se calhar eu tenho uma que já cumpre aquilo que se pretende. Não é preciso fazer aqui uma proliferação de logotipos e bonecos que estão sempre a mudar, o que não quer dizer que a marca não deva traduzir diversidade. Isso é uma outra coisa. Eu posso ter uma imagem de marca de alguma forma coerente, unificada, no sentido de que tem um conjunto de sinais que eu uso sempre e uma base de discurso que é a mesma, se eu tiver claro, se eu for convicto em relação àquilo que eu quero dizer, eu estabeleço um fio condutor e, portanto, a partir dali, o meu tom, a linguagem, os sinais que utilizo são sempre os mesmos, cumprem sempre essa matriz. No entanto, isso não quer dizer que dentro disso eu não possa diversificar as mensagens e as formas de diferentes maneiras para chegar também a diferentes pessoas. E o Miguel falava aqui até também dessa diversidade, não é? Quer na auscultação das opiniões, quer no contacto, quer nas formas de contacto, nos canais de contacto, aí sim eu devo diversificar.
E é evidente que se eu vou fazer alguma iniciativa para um público jovem ou para um público sénior, por exemplo, eu se calhar vou usar estratégias diferentes e se calhar mesmo na própria linguagem vou ter variações. Essa diversidade eu acho que é salutar. E uma outra coisa que é, uma marca não é feita de uma só coisa. Eu posso ter uma ideia forte, que de alguma maneira me dá ali um fio condutor, mas depois há muitas expressões. Na realidade é um bocadinho, como eu dizia no início, quase como uma identidade de uma pessoa. A pessoa, dependendo dos contextos em que está, vai se apresentar de diferentes maneiras. Como eu dizia, eu tanto posso ser a Luísa, responsável de estratégia de comunicação na Razão, como ser a Luísa de Mafamudo ou a Luísa filha de, irmã de outra coisa qualquer. Outro qualquer papel que eu desempenho ou outra qualquer referência que eu acho relevante. Mas eu tenho que ter uma base. Neste exemplo que eu estava a dar, por exemplo, uma base da minha identidade é o nome, é sempre o mesmo. A Luísa que faz isto, a Luísa que faz aquilo, a Luísa que faz aquilo outro. Ou seja, há, na essência, alguma coisa que é uma base, que é comum. O nome, por exemplo, é uma dessas coisas que tem uma força muito grande e que nós às vezes também nos esquecemos de dar importância nas marcas. O nome é desde logo uma coisa muito forte na construção de marca. E depois, a maneira como essa marca, que representa um conjunto de coisas, um sem número de facetas neste caso, que aquele território pode ter, se expressa, vai ser também em função dos contextos e em função dos públicos. Mas é bom acho que é bom que haja uma base que seja comum, que não esteja sempre a mudar. Até porque nós ganhamos mais com isso, porque nós já temos no caso em particular das freguesias, nós já estamos a falar, como já falamos aqui, quase de uma micro-realidade, não é? De um pequeno território que pertence a um território maior e a um maior e a um maior. Então, se nós dentro desse território, às vezes tendo poucos recursos, que muitas vezes muitas freguesias têm que lidar diariamente também com a escassez de recursos que têm para responder a tudo. Quanto mais marcas eu tiver, mais marcas eu tenho para alimentar. Mais perfis nas redes sociais, mais conteúdos, mais peças de comunicação, mais frentes eu tenho para alimentar. E eu estou a dispersar, estou a perder força. Portanto, desse ponto de vista, quando eu crio uma marca para um território, é melhor criar uma coisa boa e forte do que criar muitas pequenas coisas dispersas e frágeis. Obrigado, Luísa. Tenho agora uma questão que vos vou colocar aos dois, vou começar pelo Miguel, e que nos é colocada pela Ana Custódio, Presidente da Junta de Freguesia de Búdanos, no Algarve, e que nos pergunta, na vossa opinião, qual é a importância ou quanto é que a comunicação de uma junta deve ter no seu presidente, como sendo o cunho de identidade? Será mais ou menos positivo? Pergunta a Ana Custódia, que é Presidente da Junta de Freguesia de Búdanos, que tem 1.857 habitantes espalhados por 40 km². Uma realidade bem diferente da do Miguel. Miguel, o que é que Primeiro queria começar por cumprimentar a minha colega Presidente de Junta. De facto, são realidades muito distintas, mas isso é o que nós somos. As freguesias são todas, enquanto que as câmaras são todas muito parecidas, porque todas têm o seu chefe de gabinete, o vereador, o assessor, às vezes diferem um bocadinho nas paredes. As juntas são todas diferentes. E essa é a nossa principal força e uma das nossas maiores fraquezas. Quanto à pergunta que a colega me fazia, eu, portanto, há 48 dias atrás, era tesoureiro da junta, responsável também pela comunicação. E na altura eu acreditava mesmo, e há mais anos atrás, acreditava mesmo que o peso da figura do presidente na estratégia da comunicação, da imagem, ou seja, do presidente de junta ser aquele que verbalizava a estratégia da comunicação e acabava por ser quase o ícone aglutinador, quase que uma marca humana da freguesia, que era importante. Hoje, acho que estava perfeitamente enganado. Hoje acredito que o sucesso de uma estratégia de comunicação vai para além da figura que temporariamente está no lugar. Ou seja, mais forte é a estratégia de comunicação se ela conseguir sobreviver
a quem temporariamente desempenha o cargo de Presidente de Junta. Portanto, eu procuro hoje em dia, não que nunca seja o Miguel a comunicar, mas que seja sempre a Junta de Freguesia a comunicar. E o Miguel aparece quando tem que aparecer, o Presidente de Junta está presente quando tem que estar, mas a comunicação é assegurada por uma coisa que não é o Miguel, que não é o Manel, que não é a Joana, que nem é a Carla, mas que sim que é a Junta de Freguesia enquanto instituição de poder público local. Portanto, se tiver que responder concisamente à pergunta, eu diria que a personificação do Presidente de Junta ou do autarca de freguesia é importante, tem o seu lugar, mas que a estratégia de comunicação tem que assentar na própria freguesia, na própria junta de freguesia, nos serviços, naquilo que vai muito para além do Miguel, da boa ou má disposição do Miguel no dia de hoje, da maior ou menor disponibilidade do Miguel no dia de hoje, mas naquilo que dizia a Luísa, naquela marca, que é sempre constante, que é sempre uma linha sem altos e baixos, é aquilo que dá segurança às pessoas, e isso tem que ser sempre, sem sombra de dúvidas, a instituição, neste caso, a Junta de Freguesia. Mas esta é a minha opinião. Eu conheço colegas que se dão muito bem com outras estratégias, em que eles é que assumem todo o esforço da comunicação, em que eles é que são a cara, a voz e a imagem. Eu hoje acho que deve ser ao contrário. Que a figura do Presidente é importante, mas mais importante que a figura do Presidente de Junta é a própria instituição. Obrigado, Miguel. Eu vou voltar a colocar a questão, só para recordar exatamente a questão colocada pela Ana Custódio, à Luísa. Se concorda com o que disse agora o Miguel, em relação à importância ou quanto é que a comunicação de uma junta deve ter do seu presidente, como cunho da identidade. E recordo exemplos, ou melhor, não vou pessoalizar, mas de norte a sul do país temos exemplos de freguesias e até mesmo de municípios em que a figura do presidente, por boas e por vezes também por menos boas razões, se tornou parte da identidade, pelo menos momentânea, da freguesia. E nós temos realmente uma realidade muito dispar de norte a sul, do centro para o interior do país. Temos juntas de dezenas de milhares de habitantes, juntas com algumas centenas de habitantes, ou até juntas com dezenas de habitantes. Estava-me a recordar, por exemplo, exemplos no Rio do Norte, no extremo nordeste do nosso país, que tinha umas dezenas de habitantes, tanto há alguns anos atrás. Luís, e alguns eram espanhóis, não é? Porque Rio do Norte do lado espanhol, tem uma metade espanhola e uma metade portuguesa. Bom, sim, do lado espanhol da freguesia. Da freguesia, neste caso já de outra localidade. Mas sim, exatamente, Luís. Eu concordo com aquilo que o Miguel disse, até porque quando nós falamos de identidade, de facto falamos de uma coisa que tem que ter alguma durabilidade, e a verdade é que o Presidente da Junta poderá ou não ter essa durabilidade também, não é? Nós já falamos aqui de casos de Presidentes da Junta que começam a ser Presidentes aos 19 anos e aos 40 continuam a ser da mesma Junta. Então, se a identidade depende de uma pessoa que está lá hoje e que amanhã não está, cada vez que muda um presidente da junta, mudaria a identidade. Que é o que muitas vezes acontece, não é nas juntas, acontece muitas vezes, em geral, em muitas instituições em Portugal. A primeira coisa que se faz quando muda o poder, é mudar os logotipos. Vamos mudar os logotipos, precisamos de um logotipo novo. Vamos mudar o site, vamos mudar não sei o quê. Então eu acho que de facto a marca não deve ser condicionada à partida pela personalidade ou pela expressão de uma única pessoa. Agora, esta é, claro, uma pessoa que está numa posição-chave, com uma maior visibilidade, e que, portanto, inevitavelmente, de alguma forma, vai influenciar a percepção que se tem daquela marca. A coisa resultará, parece-me, tanto melhor quanto, primeiro, a marca que está estabelecida ou que se vai estabelecer, que se vai trabalhar, seja de facto reflexo daquilo que é a identidade, daquilo que a população e que a comunidade sente como seu, portanto, onde se revê, onde se projeta da identidade da própria comunidade. E depois, isto será ainda melhor se o próprio Presidente da Junta também for um reflexo disso, ou seja, se de facto a escolha que aqueles cidadãos fizeram daquela pessoa tem a ver com o facto de se projetarem nas suas atitudes, no seu pensamento, etc. Se é esse o motivo pelo qual aquela pessoa lá está, então provavelmente as duas coisas irão bater certo.
Se a identidade já refletia isso, e se esta pessoa reflete isso também, o discurso fica coerente. O problema é que às vezes isto pode não acontecer, não é? E claro que também é evidente que nestas coisas, se calhar um Presidente da Junta nunca será totalmente consensual, ou dificilmente será totalmente consensual, e portanto vai sempre haver aqueles que concordam e os que não concordam. Mas na medida do possível era bom que o Presidente da Junta fosse sempre um arauto da marca, digamos, coerente e que revelasse, não só naquilo que diz, mas nas suas atitudes, nas suas ações, aquilo que é o que faz com que as populações se sintam orgulhosas de serem daquela freguesia. Não é? Nesse sentido, ele tem de facto um papel privilegiadíssimo, mas ao mesmo tempo também bastante exigente, não é? Uma responsabilidade acrescida de poder ser uma boa representação da marca, ou seja, uma boa representação da identidade daquele lugar e da sua comunidade. Luísa, Miguel, muito obrigado aos dois pela vossa participação neste Juntas de Freguesia do Futuro. De facto, a comunicação, a marca, a criação ou a promoção de uma identidade, a solidificação de uma identidade local própria são muito importantes, como ambos referiram em vários momentos da vossa apresentação e depois das vossas respostas, são muito importantes para a promoção da coesão social dentro da freguesia e também aqui relacionado com isto da própria qualidade de vida do freguês, ao ter uma maior identidade, um maior alinhamento com a sua identidade local. Tudo isto são temas muito interessantes. Podíamos continuar a falar nisto durante, provavelmente, horas, se continuássemos a colocar as nossas questões e as questões que vão chegando. Infelizmente, já estamos a terminar esta sessão sobre comunicação integrada nas nossas jornadas Juntas de Freguesia do Futuro. Eu recordo a todos que daqui a pouco, da parte da tarde, moderado pelo meu colega André Silva, vamos ter o nosso terceiro painel sobre participação, que vai contar com o professor investigador Giovanni Allegretti, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e também com Bruno Rodrigues, da Junta de Freguesia de Algueirão e Mem Martins. Por isso, queria só recordar este nosso painel das 4 horas e também convidar-vos a todos a voltar daqui a pouco às 4 horas. Temos agora um pequeno intervalo de 30 minutos, que dá para fazermos uma pequena pausa e tomar um café, e convidava-vos a todos a daqui a pouco, às 16 horas, estarmos todos de volta para o nosso último painel destas Jornadas de Freguesia do Futuro.